E a gestão Rueda que vai chegando ao fim. O presidente santista, Andrés Rueda, tem o poder de mando até este domingo. Passado essa data, ele não pode mais tomar decisões para o Santos Futebol Clube. Inclusive, houve uma tentativa de votação para que os conselheiros aprovassem o novo CT da Vila. E a decisão surpreendeu, talvez até o próprio Rueda. Essas e outras informações você fica sabendo aqui, no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe. Que você possa sempre estar atualizado e bem informado com notícias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação à gestão Rueda, ela vai chegando ao fim. Foi uma gestão muito complicada, que tomou diversas decisões equivocadas, que teve más escolhas, tanto nos seus profissionais, quanto nas escolhas de atletas que fizeram parte dessa gestão. E a gente pode pontuar aí mais de 80 jogadores contratados e que se a gente conta nos dedos aquelas contratações que deram certo, porque as contratações elas partiam de um princípio do bom e barato. E a gente sabe que no futebol, um jogador de qualidade, ele acaba custando mais, e as apostas que foram feitas, que sim, essas sim, são contratações que você procura pagar um valor menor. O Santos fez algumas apostas que saíram caro, que não tiveram um baixo custo. E tudo isso acabou fazendo com que más escolhas de profissionais, de treinadores, fizessem com que o Santos chegasse na posição, na condição que ele chegou hoje, lutando mais um campeonato para não ser rebaixado. E o resumo que a gente faz dessa gestão é que todos os campeonatos que disputou praticamente foram disputados brigando para não cair. Tivemos aquele último jogo do Campeonato Paulista, o Santos que não chegou na gestão Rueda em nenhuma final, né? No Campeonato Paulista tivemos o último jogo, aquele jogo importante contra o São Bento, que o Santos precisaria ganhar para não ser rebaixado no Campeonato Paulista, o que seria uma vergonha ainda maior. O Santos conseguiu o resultado, mas sempre foi lutando para não ser rebaixado. Tivemos más escolhas, contratações de apostas que saíram muito caro para o Santos, né? Jogadores que estão aí custando um valor maior do que o que o Santos vendeu. Uma de suas joias, 4, 5 contratações custaram a venda de uma de suas joias. Então, realmente foram decisões muito equivocadas. E o grande problema disso tudo é que o que sempre foi comentado é que o presidente Rueda ele sempre quis tomar as decisões sozinho. Ele sempre quis ter o controle absoluto de todas as decisões importantes dentro do clube, que não eram delegadas essas funções, ou se existia um profissional exercendo aquela função, a palavra final seria do Rueda, e não de um profissional capacitado para aquela função, com conhecimento para aquela função. Como o próprio Rueda disse já em muitas entrevistas, ele não entende nada de futebol. Então, a gente imaginava que esse não seria um problema, né, para gerir o Santos se você colocasse profissionais de qualidade. Um bom gestor, um bom administrador, ele tem que saber delegar funções. Ele não pode querer absorver todas as demandas de um clube de futebol, toda a pressão que envolve, né, você gerir um clube de futebol, que é muito mais do que você gerir simplesmente uma empresa, e você querer tomar todas essas decisões. Alguns processos vão acabar se perdendo, algumas decisões vão acabar sendo tomadas de forma tardia, porque você delega tudo, você não delega nada para ninguém, você absorve todas as decisões. Então isso faz com que o Santos tenha dificuldade para escolher profissionais, para tomar decisões. A gente viu muitas vezes
decisões que deveriam ser tomadas e existia uma demora, né? O Rueda seguia insistindo, muitas vezes num treinador que já deveria ter sido trocado, em profissionais que deveriam ter sido contratados. A gente viu ao longo da gestão Rueda profissionais que saíram, né, que já estavam há muitos anos no Santos, que tinham identidade com o clube, que contribuíram para que o Santos tivesse bons números. Profissionais esses que começaram a ser recontratados, como o caso do próprio Marcelo Fernandes, como o caso do próprio Carlito, preparador físico, que foi recontratado. Profissionais da área médica que foram mandados embora e outros profissionais que chegaram e que muitos problemas de lesão não eram explicados. A gente teve até aquele problema com o Marinho, que parece que foi feito ali de uma forma equivocada e acabou prolongando o seu problema, a sua recuperação. Jogadores, atletas da equipe principal que buscaram profissionais fora do Santos para poderem se tratar. Então a gente viu diversas atitudes, diversas escolhas que foram equivocadas, e muitas delas partiam do próprio Rueda porque não queria delegar essa função a ninguém. Então essa, né, a personalidade que ele tem, que ele demonstrou, a gente viu que não combinou, né, com a presidência do Santos. Você tem que saber ouvir, você tem que saber delegar a função, colocar profissionais que tenham qualidade de exercer aquela função, saber voltar atrás, dar um passo atrás, né? Muitas vezes ali você tem ali uma decisão e por orgulho você quer seguir com aquela decisão. A gente viu isso acontecer muito nessa gestão. Teve que ter uma pressão muito grande de diversos conselheiros para conseguir fazer com que ele pudesse ouvir mais as pessoas, mudar a opinião, reconhecer um erro, né? Então, se o próprio Rueda dizia que não entendia de futebol e você querer administrar tudo, o resultado era claro, né? E todo mundo que votou no Rueda acreditava que ele seria como a Leila Pereira, iria injetar dinheiro no clube, fazer investimentos para poder trazer mais investimentos, investir no departamento de futebol, investir na equipe, buscar títulos, gerar mais receita e aí fazer essa roda girar. Mas infelizmente a gente não viu, né? A gente viu um Rueda até quase o final da sua gestão dizendo que ia economizar, que ia pagar boleto. No começo até funcionou. A gente tem que reconhecer que no primeiro ano, no primeiro ano de gestão, todo mundo teve um pouco mais de paciência, porque acreditava no que o Rueda estava dizendo. Olha, esse ano vai ser um ano de contenção de gastos, depois a gente vai, no próximo ano, investir um pouco melhor, e no terceiro ano vai estar muito melhor. Vai brigar por títulos. E aí, quando a gente começou a ver que as promessas de campanha não eram cumpridas, que ele começou a fazer o inverso do que ele estava dizendo, aí começaram a perder a paciência e começou a ter uma pressão até dos próprios conselheiros. Então o Rueda, que durante bom período da sua gestão teve maioria, ele começou a perder, com o passar da gestão e dos meses, os conselheiros que os apoiavam e que já não estavam mais votando a favor. Muitos outros começaram até a se afastar do próprio CG. Então todas as decisões dele, como ele tinha maioria no CG, todas elas eram favoráveis, ele conseguiria fazer o que ele queria. Ele já tinha no CG todos aqueles que compactuavam com as suas ideias. E aí ele começou a se ver cada vez mais perdendo esse poder dentro do Santos, porque os resultados dentro e fora de campo começaram a mostrar que as decisões, que a forma de administrar o Santos estavam equivocadas. E para tentar ainda salvar, de alguma forma, na verdade não ia salvar, mas de alguma forma tentou deixar um legado dessa gestão, ele tentou agora fazer uma votação na data de ontem para poder adquirir um novo CT de treinamento. Só que esse projeto que ele tentou votar às pressas, e justamente porque ele só tem poder de mando até o domingo, ele teve uma votação contrária de mais de 80%. Isso mostra que ele já não tem mais força nenhuma dentro do Santos. Os conselheiros, que eram seus apoiadores, que era a maioria, o Rueda tinha quase a totalidade dos conselheiros, conseguiria passar tudo aquilo que ele desejasse
ou pelo menos quase tudo, agora se vê com decisões de não apoiá-lo mais. E também porque ele queria votar esse projeto às pressas. Nesse projeto o Santos ia ceder o seu CT e adquirir esse outro, mais espaçoso, maior. Só que o valor venal do CT Meninos da Vila, ele é maior. O Santos iria adquirir um outro CT e iria se endividar, porque ele teria que colocar do bolso mais ou menos aproximadamente 17 milhões. Além de já estar cedendo o seu CT que vale mais. Então tudo isso ficou obscuro para os conselheiros, porque não dava tempo de você analisar esse projeto. E se você olhar sem você analisar muito num primeiro momento, parece, isso aqui não vai ser bom para o Santos. Pode ser bom no sentido de você ter um CT maior, de você ter um projeto de última geração, só que aí que entra a questão. Para você ter esse projeto, você vai ter que investir dinheiro. O Santos teria que desembolsar mais 17 milhões. Aí entra aquela situação. Olha, o projeto era de 17, mas vamos tirar isso aqui, vamos tirar aquilo ali, vamos tirar aquilo outro, e no final para você tentar encaixar, e aí você acaba não fazendo aquilo que teria que ser feito. E você acaba se desfazendo de um bem que é do Santos para você adquirir um outro de menor valor. Então tudo isso deveria demandar um tempo maior para que existisse uma análise maior de todos os conselheiros, e por isso foi negado. Então o Rueda tentou passar isso às pressas, tentou convencer os conselheiros, mas não conseguiu. Isso justamente você tem ali, agindo dessa maneira no final do seu mandato, você está querendo dar ali e falar, olha, a gente conseguiu no nosso mandato, em todas as dificuldades, entregar um novo CT. Não vai ser essa decisão que vai caber ao Rueda, e como o Santos votou, os seus conselheiros votaram contrariamente, essa votação ela vai ficar para o ano que vem. Essa votação vai ficar para o novo presidente. Essa foi uma semana bastante conturbada. Um dos fatores que levou a esses problemas que saíram na mídia é com relação à venda de ingressos para esse jogo, que é uma final, Santos e Vasco, o Santos tendo a oportunidade, a possibilidade de sair da zona do rebaixamento se conquistar uma vitória. Teve muito problema com relação ao sistema, com relação ao sócio-rei. Os sócios não conseguiram adquirir os ingressos, diversos problemas, queda de sistema, problemas para você comprar ingressos em determinado setor. Aqueles que tinham possibilidade de comprar o ingresso antes não conseguiram, então realmente foi bem atrapalhado. É um problema que não é a primeira vez que acontece, mas já deveria ter tido uma melhora, principalmente agora para esse jogo tão importante, em que tantos associados queriam ver o jogo na Vila Belmiro, vão ter que assistir de casa. Os ingressos se esgotaram, é verdade, mas esse problema aconteceu e fez com que aqueles que teriam acesso antecipadamente aos ingressos não os tiveram. Então, realmente, o Santos, mais uma vez, com problemas aí dentro e fora das quatro linhas. E isso gerou muito mal-estar e muita insatisfação por diversos sócios, e muitos deles estão deixando de continuarem a fazer parte do sócio-rei justamente por esses problemas. Você paga, você ajuda o clube para você ter um benefício, e o clube não te devolve esse benefício, aí fica complicado. Então, o que a gente pode ver, né, da gestão, que agora é completamente enfraquecida nesse final do seu mandato, o Rueda não vai conseguir a reeleição, e já tinha dito que não ia tentar se recandidatar, se candidatar novamente para esse próximo pleito. Se fosse, com certeza ele perderia, porque ele não tem, ele já não é mais consenso entre os dirigentes e entre os conselheiros, e ele vai deixar um legado, independentemente da situação, que o Santos fique até o final do campeonato como um dos piores presidentes da história do Santos. A gente vai falar, nós tivemos presidentes muito ruins ao longo da história do Santos, é verdade. Não dá para você dizer que você teve bons presidentes no histórico do Santos. Nós tivemos presidentes que conquistaram títulos, mas em todos eles nós tivemos problemas, decisões equivocadas, o que também é natural, porque quando você lida com seres humanos, o ser humano ele pode errar, ele pode falhar, ele pode tomar uma decisão
Mas, né, ao longo da história do Santos, algumas decisões elas geram no mínimo uma dúvida, né, de por que foi conduzido de tal forma. Será que realmente foi má administração somente? Isso falando do passado do Santos, porque a gente vê tantos jogadores, né, celeiro de craques, celeiro de jovens que são que nascem no Santos e despontam para o futebol mundial, vendas milionárias, e quando a gente vê o Santos está mais endividado do que até outros clubes. Então é inexplicável, né? E aí, quando não é por uma situação de você ter vendido um jogador até de um valor alto e você muitas vezes não ter a justificativa das despesas, a gente vê, e às vezes não tem explicação, isso fica tudo muito obscuro, e as leis brasileiras, ainda da forma como elas são, que não responsabiliza o presidente do clube, sim essa responsabilidade fica para a instituição, então ninguém responde, o presidente não responde quando sai do clube, né? É uma lei que já ao longo dos anos vem sido debatida para que haja essa mudança, né? Para que seja como na Europa, que um presidente responde pelo seu CPF, pelo seu CNPJ, e aí a tendência de você agir, né, da melhor maneira possível. Se você administrar mal por má administração, você vai sair do clube com a dívida e não o clube, né? Então, como isso acontece com o clube, a gente vê, né, entra presidente, sai presidente, o Santos se endividando cada vez mais. A gente viu um presidente, voltando a falar do Rueda, que vendeu David Washington e as suas joias, né, da base, como o David Washington e o Ângelo a preço de banana, a gente vê, né, a dificuldade. Quando não é uma situação que você vende caro e depois isso não retorna como patrimônio do clube ou da maneira que deveria ser, né, a gente vê muitas vezes um presidente vendendo por um valor baixo. Aí a gente vê um presidente contratando Carabarral, contratando Natan, que a soma das duas contratações já chega aí, já passa ali de 20 milhões de reais. Então você pega mais de 80 jogadores que o Santos contratou. Se ele não tivesse contratado essa quantidade de jogadores de nível baixo, ruim, que não tinham condição de jogar pelo Santos, você não precisaria ter vendido agora esses jovens. Você poderia ter feito com que eles ficassem mais tempo no Santos, pudessem crescer, conquistar títulos, e aí você vendeu o jogador por 3, 4, 5 vezes maior do que o valor que foi comercializado. É só a gente ver o caso do Vitor Roque no Atlético Paranaense. Não tem comparação, né? Um jogador, você salva o ano do clube, que não dizer até se bem administrado, até o clube ali por mais de um ano, né? Porque você tem também outras receitas, né? Então, a gente vê, né, essas decisões equivocadas. E aí a gente vai perdendo, esses jogadores perdem a identidade com o seu clube, porque não ganharam título, né? Vão muito jovens, muitas vezes até desconhecidos, porque fizeram poucas partidas, não são lembradas no futuro, e aí acabam se destacando e despontando no futebol internacional, que é o futuro de todos esses jogadores, mas que os clubes deveriam manter por um período maior, como foi mantido, por exemplo, o Neymar, e que, né, trouxe para o Santos títulos, jogos inesquecíveis, jogadas, e todo torcedor se lembra e quer, né, o Neymar novamente no Santos um dia. Então o jogador ele cria essa identidade, e a gente não vê isso, né, muitas vezes. Então agora essa gestão ela chega ao fim. Ela chega ao fim, teve que vender esses jogadores para não ter déficit. Vamos ver os números que vão ser apresentados depois, e se depois vai sair para a mídia mais alguma decisão que pode ter sido equivocada e que pode ter gerado de alguma forma prejuízo ao Santos, e que vai ficar aí para o próximo presidente, que vai ter que vai entrar, né? E a gente espera que seja na primeira divisão, mas com diversos problemas a serem resolvidos, e que o Santos possa ter no seu eleitor, né, no associado, ele poder escolher melhor o presidente que vai fazer parte dos próximos 3 anos do Santos. Porque essa escolha é fundamental para, se o Santos querer novamente crescer, almejar algo mais e ser lembrado como sempre foi. Porque ultimamente
ele tem perdido o respeito justamente pelas más decisões fora das 4 linhas. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.